Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas redes digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito a liturgia de forma antecipada. Eu sou aqui um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra, eucarísticas, né? Sou um ajudador porque pesquiso em fontes fidedignas, como, por exemplo, a revista Liturgia Diária. Vamos lá, então, agora a liturgia referente ao dia 12 de abril de 2026, segundo domingo da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com glória, o creio, prefácio da Páscoa. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Central em Colatina. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 117 na Bíblia Vulgata ou 118 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos, temos aqui 2 ao 4, 13 ao 15, 22 a 24, refrão, versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Repitamos, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Repitamos, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Vamos à segunda leitura. É a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 3º ao 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações,
Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. E isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste, felizes os que creram, sem terem visto. Felizes os que creram, sem terem visto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza fruto na minha vida. Naquele tempo, ao anoitecer, no primeiro dia da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, Lucas descreve a alegria e a fraternidade que marcavam as primeiras comunidades cristãs. O relato lido hoje deve servir de incentivo à nossa comunidade hoje. Na carta de Pedro, a primeira carta, capítulo 1, versículos do 3º ao 9, Pedro incentiva os cristãos e sua comunidade com a certeza de que a ressurreição de Jesus Cristo transformou a natureza humana.
No Evangelho, a ressurreição de Cristo é enfocada como incentivo à comunidade nascente. Fundados nesta certeza, a fé florescerá e novo estilo de vida tomará forma, definindo o cristão. O Espírito soprado sobre os apóstolos nos anima nessa missão. A ressurreição de Cristo é enfocada sobre 3 aspectos diferentes na liturgia de hoje. Na primeira leitura, ela é símbolo de vida nova representada no novo estilo de vida da comunidade cristã. A segunda leitura enfoca a esperança de nossa ressurreição, transformação da vida futura. O Evangelho demonstra a dificuldade em se crer na ressurreição. Ao mesmo tempo, mostra a necessidade da fé no ressuscitado para continuar a missão e ser abençoado pelo Espírito. Olha, gente, é o segundo domingo da Páscoa, portanto, ainda estamos comemorando a Páscoa de Jesus. É importante termos isso em mente. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho tem uma explicação. No primeiro dia da semana, o domingo, ultrapassando obstáculos físicos, portas trancadas, Jesus torna-se visível a seus discípulos. Com a saudação da paz pascal, Jesus afugenta o medo dos discípulos e, soprando sobre eles, confere-lhes o Espírito Santo e o poder de perdoar pecados. Deixa-os aptos para prolongar sua missão no mundo. 8 dias depois, novamente coloca-se no meio deles e, após a costumeira saudação da paz, convida Tomé a tirar suas dúvidas, ou melhor, a acreditar sem ver. Diante das evidências, Tomé faz uma profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus, então, profere seu ensinamento para todas as gerações de cristãos. Bem-aventurados os que não viram e creram. A finalidade do Evangelho de João é despertar a fé. Não é para satisfazer curiosidade. Aqui no livro Folhinha Sagrado Coração de Jesus, que na verdade é um anuário, temos a explicação do Fred, deixa eu ver aqui, Fred Jorge Lisotti. Ele é da Ordem dos Frades Menores. Não sei se é Frei, não está escrito aqui. Ah, eu pensei que era Fred, mas é Frei. É Frei mesmo. Frei Jorge Lisotti. Eu confundi Frei com Fred. Mas é Frei Jorge Lisotti, Ordem dos Frades Menores. Vamos ver o que ele escreveu. Escreveu sobre João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Ressuscitado, Jesus vai ao encontro dos discípulos para lhes conferir a paz. Esta paz, no entanto, não pode ser confundida com a Pax Romana, da tolerância e da troca. Cristo, com sua vitória, apazigua a história do ser humano com a morte existencial que o atormenta de todos os lados e o faz sofrer. Sua ressurreição quer nos arrancar do medo da morte. Por esta perspectiva, a dúvida de Tomé é compreensível. Como uma comunidade que viu a ressurreição pode continuar trancafiada e com medo? Da mesma forma, os que não creem hoje precisam mais do que palavras, precisam também tocar o corpo ressurreto de Jesus, que se pode encontrar apenas numa comunidade que dá o testemunho do amor, inclusive aos inimigos. O Frei aqui viajou um pouco na reflexão, no pensamento. Vamos lá para os santos do dia, porque os santos agiram, não só pensaram, agiram. Santo do dia 12 de abril, São Julião ou Júlio. Deixa eu ver se é Julião ou Júlio. É São Júlio I. Ah, foi Papa. São Júlio I. De acordo com o site do Vaticano, Júlio I foi campeão da ortodoxia romana e defensor da doutrina trinitária.
Pai, Filho e Espírito Santo, numa só divindade, 3 pessoas numa divindade. Durante seu pontificado, Júlio I combateu muitos arianos, buscando várias vezes uma reaproximação com eles através do Concílio de Roma e depois de Sárdica, mas sem sucesso. São Júlio I faleceu no ano 352. São Júlio I, rogai por mim junto a Deus, porque os santos, nós católicos cremos, que estão em comunhão com Deus no céu, por isso podem rogar, pedir, interceder por nós. São Júlio I, rogai por vocês também, que permitirem que o santo haja. São Zenão é santo do dia 12 de abril, foi bispo de Verona. De acordo com o site do Vaticano, quando Zenão tornou-se bispo de Verona em 362, recebeu o apelido de mouro e pescador, por suas origens no norte da África. Durante seu episcopado, enfrentou o arianismo e o paganismo e deu grande exemplo de caridade, humildade e generosidade para os pobres. Hoje é padroeiro da cidade. Olha, ele era moreno, mouro, origem africana, né? Origem dos países da África, as cores mais escuras. Então, antigamente chamavam-se mouros. Do ano 362, né? Os primeiros séculos do cristianismo. Santo do dia 12 de abril, São José Moscati, médico de Nápoles. De acordo com o site do Vaticano, José Moscati foi um leigo que, em Nápoles, entre os séculos 19 e 20, cuidava de enfermos sem distinção. Faleceu de ataque cardíaco em 1927 e foi canonizado pelo Papa João Paulo II, que hoje é santo. Isso aconteceu 60 anos após a morte de José Moscati. Moscati nasceu em Benevento, em 1880. Filho e neto de magistrado, sua vida profissional parecia determinada, mas ninguém tinha levado em conta a sua grande fé, que logo mudou o seu destino. Em 1892, quando José ainda era adolescente, seu irmão caiu do cavalo e se machucou muito, a ponto de sofrer de epilepsia. Talvez este impacto precoce tenha levado José a fazer a faculdade de medicina ao invés de jurisprudência. A medicina e a ciência eram um terreno fértil para o materialismo, mas o jovem conseguiu manter a distância de tudo, alimentando sua fé com a Eucaristia diária. Formou-se brilhantemente em medicina e tornou-se um médico promissor. Aos 30 anos, tornou-se famoso por diagnósticos precisos que pareciam milagrosos devido aos poucos recursos da época. Ele dizia que tudo era graças à oração, pois Deus é o arquiteto da vida e os médicos apenas colaboradores indignos. Ciente disso, José trabalhava diariamente no Hospital dos Incuráveis, do qual foi nomeado diretor. Isso no ano de 1925. E no consultório particular, onde acolhia todos, não cobrava a consulta dos pobres. Olha que coisa, já era santo em vida. Pelo contrário, ele os pagava. Em frequentes visitas domiciliares, dava apenas assistência médica e também conforto espiritual. Olha aí um santo, então, que agia como um médico benemérito. Para doutor José, ciência e fé eram 2 elementos que coexistem na vida diária. Tinha uma grande devoção à Virgem Maria e praticava a sobriedade e pobreza pessoal, sob o exemplo de São Francisco de Assis. Escolheu também o celibato, a fim de dedicar mais tempo aos pacientes, cada vez mais numerosos. No dia 8 de abril de 1906, o vulcão Vesúvio começou a entrar em erupção. Entretanto, imediatamente a gravidade da situação foi para a Torre de Greco, onde
o Hospital dos Incuráveis tinha sua filial.